anuncio para vir aqui ao palco, mestre Roberval Baldini, né? Ele que é da BR Solar e da ABEAMA, um dos precursores, né? Um dos papas do solar fotovoltaico no Brasil. Começou lá na década de 80, tem muito conhecimento e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui em mais esse congresso, né? Em nome do Tiago, de todo o grupo FRG, em nome também da BGD. O senhor que é um mestre do assunto, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa palestra, é sempre uma alegria ter o senhor conosco aqui, senhor Roberval. Seja bem-vindo. Muito obrigado, PC. Muito boa tarde a vocês, muito obrigado pela presença. Vamos tentar fazer nos 20 minutos uma história do que é a energia solar, especialmente com geração em usinas solares. Eu gosto de começar fazendo uma pergunta para vocês. Esse auditório já esteve mais cheio, agora está com menos pessoas, mas quem tem energia solar na sua casa aqui? Por favor, se manifesta. 1, 2, 3, 4, 5. Gostei. Porque na maioria das vezes, menos de 10% do auditório tinha. Já estamos tendo um número maior de pessoas que têm energia solar. E por que se decide por fazer a energia solar? Muito simples. Cada um de vocês tem uma razão, mas a maior razão é porque nós vivemos na segunda maior insolação, país de maior insolação do mundo. A segunda está aqui no Brasil. E durante essas 4 décadas, 40 anos que eu milito nessa área, eu não vejo a destinação da energia solar de uma forma de usar toda a energia solar cada cidadão. Porque receber o sol, todos vocês sabem que a vitamina D é uma das componentes que faz com que a gente tenha imunidade. E a gente viu isso nesses últimos 3 anos. Agora, é só isso que a gente vai fazer? Nas minhas aulas da PUC, eu falava para os alunos, não dá para você pensar em energia solar vivendo no Rio de Janeiro e não ter energia solar tecnicamente aproveitando as vantagens que ela traz. Por quê? É simples, você está fazendo engenharia na PUC e não tem energia solar na sua casa. Tem que pensar nisso. E por que você tem que pensar na energia solar? Simplesmente porque, como falou meu colega Eduardo, 30 anos cada painel solar, de 25 a 30 anos. Alguém tem ideia de qual produto tem uma garantia de 30 anos? Só painel solar. Agora, eu costumo dizer que na minha empresa, BR Solar, que eu vou mostrar algumas coisas aqui, a gente não vende nem sistemas, nem projetos, nem geração. A gente vende uma poupança solar. Você vai passar de ter um passivo, que é a conta de energia que você paga todo mês, para ter um ativo, que é o valor efetivo que você vai deixar de pagar no momento que você instalar o seu sistema solar e pagar todo o sistema. O break-even do sistema pode durar 3 anos, 4 anos, 5 anos, depende de cada projeto. Depende do tempo de uso, depende da produção. Mas como minha palestra é grande, eu usei esses 1 minuto e meio, eu vou tentar correr e no final eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Muito bem. Eu vou ter que comandar aqui. Dirijo para onde? Ok. Vamos falar da associação. A associação nasceu durante a Rio 92 e, como o Eduardo colocou, esses projetos que a Revolução Solar está fazendo, a associação começou em 92, vários desses projetos, quando nós tivemos no Rio de Janeiro a Rio 92. Quem é que se lembra disso? Que foi o maior evento na época de meio ambiente que o Rio de Janeiro fez, que o Brasil fez. Naquela época a gente tinha também tendas solares, a gente tinha uma série de soluções de energia solar com 4 diferentes equipamentos que a energia solar pode fazer. De lá até hoje, a ABEAMA vem trazendo uma série de vantagens para o cidadão que quer usar energia solar. Nós conseguimos a isenção do ICMS e do IPI lá na década de 90 ainda, que até hoje é vigente. E uma série de outras situações, uma delas agora no Rio de Janeiro, não sei se o Eduardo sabe, foi criada uma comissão pelo governo do Estado para poder intervenir entre os desenvolvedores de energia solar nas usinas junto às concessionárias, tá? Para ajudar parecer de acesso, essas coisas que estão um pouco complicadas por conta da 14.300. Bem,
Falado isso da ABEAMA, é uma associação que tem lá seus 31 anos, 32, com vários eventos. Não vou me delongar muito por ela, aí está o nosso site, quem quiser dar uma entrada e depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. A BR Solar, minha empresa, nasceu em 85 com o objetivo de fabricar painéis solares no Brasil, painéis térmicos. Nós fomos os primeiros a fabricar painel de polipropileno. De lá até aqui, muitas águas rolaram e nós fizemos muitas coisas. Fomos distribuidores da Solarex no Brasil, distribuidores da Santec, e depois da pandemia nós reduzimos essa nossa atividade, não somos mais fabricantes, não somos mais distribuidores, nós somos developer. A empresa tem duas divisões, uma das divisões cuida de usinas até 75 kW, que é a minha sócia que cuida disso, e eu que cuido de usinas de GD, que é de 75 até 5 MW. Nós estamos com 3 usinas em desenvolvimento e esperando parecer de acesso. Uma delas já saiu parecer de acesso, mas ainda não está na nossa mão. Muito bem. O que a BR Solar faz? O que é uma usina solar? Todos vocês sabem, eu não vou repetir, mas é captação de energia solar por células fotovoltaicas, através de painéis fotovoltaicos, com rendimento que vai de 19%, 18% até 25%, 26%. Ontem eu estava aqui numa palestra de fabricantes dizendo a nova tecnologia e o desenvolvimento das novas tecnologias. O que é uma usina solar? A usina solar, você capta a energia, transforma essa energia, que é corrente contínua, em corrente alternada, e alimenta, através da rede, você alimenta a concessionária, fazendo com que, durante o dia, você jogue para a concessionária e, durante a noite, ou durante os períodos que você precisa, a concessionária devolve para você. Isso é uma compensação de energia. Essa primeira foto que vocês estão vendo aí é o restaurante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde nós instalamos esse primeiro sistema. E a segunda foi o sistema que nós instalamos no CEPEL. Com esse sistema instalado no CEPEL, nós fizemos, durante 10 anos, avaliação para sair o quê? A 482. Não sei se vocês sabiam disso, o Eduardo talvez não saiba. A 482 saiu porque foi pesquisado esse sistema conectado à rede, dentro da rede do CEPEL. E essas outras usinas que vocês podem ver aí são as várias possibilidades que você tem de usar a energia solar de uma forma eficiente. Eu sempre digo, no momento que você põe a energia solar, o seu bolso agradece, porque você começa a evitar um custo que, durante os 10 anos que você pagou de conta de luz, você vai deixar de pagar a conta de luz para você ter o seu próprio sistema até que o break-even aconteça. Depois que acontecer o break-even, é poupança solar sim, é dinheiro no bolso. O sistema de geração distribuída se caracteriza de 10 a 100 kW pico. 75 kW pico, você pode chegar até 100 kW pico, dependendo do arranjo. Quais são os mercados que são aplicáveis isso? São supermercados, hotéis, clínicas e outros negócios que abrange essa faixa de potência, né? Desse tipo de sistemas, a gente tem a microusina, que vai de 30 a 75. O marco limite de microusina vai em 75. E você pode ter arranjos como esse, onde você faz, num terreno plano, você faz uma usina em menos de um mês. Não existe qualquer outra fonte de energia que você consiga fazer uma usina com um tempo tão rápido e tão eficientemente assim que termina a usina. Eduardo, qual era o tempo médio que vocês instalou aquele sistema em cima da associação? 2 semanas? 2 semanas. E quem é que faz uma geração de energia em 2 semanas? É o solar fotovoltaico, é o mundo solar. Essas são as fases de desenvolvimento, vocês vão ficar com essa palestra, então, para você fazer uma usina, você tem essas 9 fases. As 3 primeiras fases são as cruciais, porque com essas 3 primeiras fases você faz a prospecção do terreno, faz o desenvolvimento de saber se o terreno está elegível ou não, toda a documentação é muito importante, todas as condições técnicas são muito importantes, então os 3 primeiros itens são as fases cruciais para você definir se vai fazer uma usina ou não. Depois disso, você vai definir, junto ao seu parceiro, que vai criar a SPE, que vai ser quem vai gerir, vai ser o gestor da usina que você está fazendo, que pode ser o próprio usuário, como pode ser um
um outro gestor que está fazendo para o usuário que está dentro da SPE ou não. E isso é um processo que dura, em média, de 6 meses a 1 ano e meio, 2 anos. Essa é as usinas menores, a microusina pode durar um pouco tempo, um tempo menor, mas as maiores duram mais ou menos esse prazo. É a nossa experiência. Aí você tem uma usina de 1 megawatt, que isso aqui demorou quase 1 ano e 2 meses, num momento que a gente estava com facilidade de pareceres de acesso. Hoje demoraria 1 ano e meio para 1 ano e 8 meses. Algumas das usinas de 1 a 5 megawatts, elas são distribuídas em terrenos. E os terrenos são importantes a gente saber 3 coisas de cada terreno. Primeiro, se você tem um terreno plano que não alaga. Por quê? Muitos terrenos podem alagar em determinada época do ano. E isso cria um custo de manutenção alto. E isso faz com que o break-even do sistema possa ser reduzido. Segundo, a tecnologia que você vai aplicar num terreno pode ser fixa ou pode ser variável. Também vai depender do quê? Do projeto e do CAPEX que você quer colocar. Enfim, as usinas elas têm essas características que pode ser tanto em terreno plano como em terreno aclive. Aqui algumas situações de usinas acima de 10 megawatts para centralizado e para usinas de maior porte, que já não é mais GD, aqui já é geração centralizada. Um parêntese entre o GD e o GC. O GD vai até 5 megawatts. E o que caracteriza o GD, vocês sabem, é a conexão à rede, faz com que eu possa obter os créditos gerados pela usina. GC, eu gero a energia como qualquer outra fonte e, a partir daí, eu negocio essa geração ou propriamente para uso próprio ou para o Mercado Livre, cooperativas, enfim. Eu tenho várias modalidades de negócio que outras palestras devem ter abordado o assunto. Usinas grandes, usinas acima de 50 megawatts, que têm crescido bastante no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é a segunda maior insolação que está no Nordeste. Se vocês pegarem a região do Ceará, tem muita usina de grande porte sendo desenvolvida lá. Agora eu vou fazer uma amostra de alguns dados da ANEEL. Essa daqui é da AB Solar, um dado da matriz elétrica brasileira, que estamos de 200 a 575 megawatts. Veja que a bola dessa matriz, ela varia. E o solar está numa condição, se vocês veem aqui, deixa eu ver se eu aponto. Não está muito legível, mas vocês vão ter isso com vocês para poder utilizar as informações. E depois, no final, eu vou deixar o meu e-mail com vocês, o meu contato para vocês poderem, se tiver alguma questão, me mande direto. Então, essa matriz energética brasileira já começou a evoluir para que, vocês sabem, a matriz brasileira sempre foi uma matriz renovável, com maior componente renovável, por causa das hidroelétricas. Hoje nós temos uma componente da eólica e da solar agregando essa matriz renovável de uma forma bem eficiente. Aqui um mapa que vocês vão ver da ANEEL, esses dados todos são disponíveis a vocês, não só através da palestra, que eu cito a fonte, como também direto da ANEEL, que esses dados são abertos, qualquer pessoa pode ir lá e checar os dados que aí estão. Pus dados para poder tratar desse assunto numa palestra, que essa palestra eu uso com um tempo um pouquinho maior. Então, os dados estão aí, mas o que é característica nesses dados? Deem uma olhada na distribuição. Estou fazendo alguma coisa errada aqui, que ele está pulando. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é que a potência total outorgada pela ANEEL até o dia 4/11/2022 era de 286.802.109,95 kW. O número de empreendimentos totais de geração era de 24.615. Nessas características de tipo de central geradora de hidrelétrica, que vai até 5 megawatts,
pequena central elétrica vai de 5 a 30 megawatts, usinas hidrelétricas que vai acima de 30 megawatts, usina nuclear, usina eólica, usina fotovoltaica GD micro de 1 a 75 e mini de 75 a 5 megawatts. E centrais de geração centralizada, que vai acima de 5 megawatts. E aí vai 50, 200, 300. E as centrais geradoras termoelétricas. Aí você tem uma capacidade instalada por estado. E aqui eu quis trazer a informação do Rio de Janeiro. Tá? Se vocês observarem, o Rio de Janeiro é aquele menorzinho que tem ali, porque os outros estados, por incentivos de várias arcabouço legal e incentivo dos próprios parlamentares, nós conseguimos, em outros estados, avançar mais. Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, vocês, mineiros, têm uma vantagem muito grande, porque a legislação aqui favoreceu vocês. Tanto que o Rio de Janeiro copiou do ICMS uma decisão que vocês tomaram aqui. E desde dezembro do ano passado, nós temos essa situação no Rio de Janeiro. Eu vou correr com esses dados. Dê uma olhada na fonte solar fotovoltaica no Brasil, a evolução que ela atingiu. Nós estamos falando do ano de 2016 para 2022. Nós estamos falando de uma entrada de 4.000 potencial instalado, de 4.000 megawatts, 4.000 quilowatts, até um total de 20.300. Quer dizer, é esse boom que vocês estão vendo, e é o que significa estar um evento como esse, com vocês todos aqui, focados durante 2 dias falando de energia solar fotovoltaica. Os dados de capacidade total da potência outorgada era de 75.174.884,54. Esses dados são de 18.000 empreendimentos. Esses dados foram fornecidos pela ANEEL, naquela fonte que eu citei. Estão aí os dados. Né? E nós temos no Rio de Janeiro as centralizadas e as outorgas. Qual a diferença de outorga? Quando você tem centralizado, você precisa outorgar pela ANEEL. Quando você tem geração distribuída, não precisa. Só basta o parecer de acesso. Aqui, a distribuição das centralizadas que estão outorgadas no Rio de Janeiro são poucas, porque o Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, demorou para chegar o desenvolvimento de centralizadas, mas o GD já chegou a 1.500.000 conexões de GD. Esse aqui é GC e o GD está aqui. Ok. 634.000 de potência instalada, isso é em quilowatt, e número o CES, que é a unidade consumidora que está conectada, 82.289. Isso fala o quê? Que as potências variam de 5, um grande número, eu não sei se eu tenho o gráfico aqui, por potência, não tenho. As potências de menores, as microgerações, até 10 megawatts, que caracteriza os domésticos de grande volume no Rio de Janeiro. Né? E está crescendo cada vez mais. Aqui te dá uma ideia de localização geográfica do Rio e a legenda de quantas UFV 76.754 nós temos instalado até esse mês de novembro. Aqui, a previsão que a EPE, que é a empresa de pesquisa energética, fez para 2031, que vocês podem olhar que naquela matriz energética eles preveem 275 gigawatts de potência em 2031, onde você vê a questão das renováveis maior participação, com 384 total, e solar, aqui não vai dar para ver, porque esse slide é muito pequeno e quando você projeta ele fica assim. Mas, como eu disse antes, vocês vão ter isso na mão para poder estudar e, se tiver alguma questão, vocês levam para mim. O meu tempo tem mais de 2 minutos, que eu vou abrir para as perguntas de vocês, mas eu gostaria de concluir que usinas
já é uma realidade no Brasil. E cada um de nós podemos ter a própria usina, seja ela de microusina, de 1 kW a 10 kW, que é a maioria das residências de vocês estão aí, alguns em 14, alguns em 15, alguns em 20, mas é dentro dessa faixa. E quanto mais rápido vocês tomarem a decisão, mais fácil vocês vão fazer a poupança solar e ter o dinheiro no bolso, né? E o total, a Lei 14.300 já definiu, depois de quinta-feira, quando a ANEEL definiu que nós podemos já aplicar a lei, facilita para muitos a geração distribuída já aplicada hoje. Aqui estão os meus contatos e abro. Senhor Roberval, um detalhe, estão solicitando a sua presença no auditório Belo Horizonte, que o senhor vai moderar um painel super importante agora. Vou lá. Tá bom? Desculpe, eu tentei correr, desculpe, vou para lá. Então, gente, aqui está os meus dados. Quem quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Eu estou aqui com o vice-presidente da BGD, que também pode fazer as respostas às perguntas que vocês fizerem para mim.